A graça e a paz de Cristo Jesus. Em nome da Igreja Presbiteriana do Setor Leste Universitário, quero trazer aqui o nosso abraço fraternal a todos os amados e desde já agradecer a Deus e ao reverendo Hamilton por a oportunidade, o convite de podermos estar aqui juntos compartilhando da palavra do Senhor para a nossa edificação neste dia. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida. Eu quero então trazer uma mensagem da parte do Senhor para o seu coração, e esta palavra está baseada no segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7, onde lemos assim: Certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido, que o servia, morreu. E o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora veio um credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me, o que você tem em casa? Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse: Tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia. Logo, todas estavam cheias até a borda. Traga mais uma vasilha, disse ela a um dos filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele. E o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse: Agora venda o azeite e pague suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. É muito comum quando enfrentamos momentos de crises, momentos de aflição que nos trazem angústias, nós ficarmos buscando a solução por nós mesmos e muitas vezes por não conseguirmos vislumbrar no horizonte a solução. É comum que esse desespero, que essa agonia, que esta aflição só aumente em nosso coração. E muitas vezes perdemos até a esperança de que a situação difícil, que a crise seja solucionada. Mas para aqueles que conhecem a Deus, para aqueles que temem a Deus, para aqueles que são guiados pela palavra do Senhor, há sim sempre a esperança, há sim sempre a solução para toda e qualquer crise, todo e qualquer momento de angústia, de aflição. Eu lembro de uma palavra do servo do Senhor, um dos homens que Deus usou no passado como um grande reformador, que foi João Calvino, francês. E ele disse algo muito interessante a esse respeito. Em tempos de adversidade, os crentes colocam-se com a certeza de que não sofrerão nada além do que for ordenado por Deus, pois estão debaixo da sua mão. Olhar para as Escrituras Sagradas e para esse texto das Escrituras que nos traz o registro de um momento muito importante no período da monarquia do povo de Israel, primeiro e o segundo livro dos Reis, nos trazendo registros daquele momento que compreendeu muitos anos, aproximadamente ali dos anos 586 a 722 a.C., quando tanto reis do Reino do Sul quanto do Reino do Norte, eles foram levantados por Deus para conduzir o seu povo. E naquele período histórico, Deus também usou homens, profetas, que ele vocacionou e que ele chamou para conduzir o seu povo. E dentre aqueles profetas, nós encontramos o profeta Elias, um dos maiores profetas registrados no Antigo Testamento, e como seu sucessor, o profeta Eliseu.
Este capítulo 4 do segundo livro dos Reis nos traz um momento muito interessante, quando Deus usou o seu servo, o profeta Eliseu, para manifestar a sua graça. E é justamente sobre a graça libertadora de Deus que eu quero compartilhar com você um pouco neste dia. Aprendendo pelo menos 3 grandes lições sobre a graça do Senhor. E a primeira lição sobre a graça libertadora de Deus é que a piedade não evita crises. O texto traz o registro para nós de uma mulher, uma viúva, que procurou o profeta Eliseu. E o texto nos mostra por que ela procurou o profeta Eliseu. O seu esposo, que era um discípulo dos profetas, era um homem piedoso, um homem temente a Deus, um homem que se colocou ao serviço do Senhor, servindo os profetas de Deus, os homens de Deus, juntamente com a sua casa. Aquele servo do Senhor havia falecido. E além de deixar a sua esposa viúva, os seus filhos órfãos de pai, aquele servo do Senhor deixou também uma dívida. A palavra de Deus não traz detalhes sobre essa dívida, mas uma dívida muito alta, que levou aquela viúva e os seus filhos à tristeza, à angústia, à aflição, de tal sorte que, segundo as leis daquele período, se ela não pagasse a dívida, ela também poderia perder os seus 2 filhos, porque o credor tinha esse direito. E então o texto nos mostra que aquela mulher aflita, angustiada, ela buscou a Deus recorrendo ao seu servo, o seu porta-voz, o profeta Eliseu. E a Escritura nos traz muitos exemplos de servos e servas, de famílias de Deus, que mesmo temendo ao Senhor, mesmo buscando uma vida de piedade, eles enfrentaram adversidades, enfrentaram momentos de crise. Nós encontramos, por exemplo, no primeiro livro, Gênesis, o relato de Jacó, um dos patriarcas do povo de Israel, com a sua família, que enfrentou um período de 7 anos de fome sobre a terra naqueles dias. Nós encontramos lá na frente, já no Novo Testamento, o exemplo de José e Maria, o casal que Deus usou para que através deles o Salvador, o Senhor Jesus, viesse a este mundo. Um casal que sofreu perseguição e um casal que não teve um local adequado para que o menino Jesus pudesse vir ao mundo, pudesse nascer, e tiveram que ganhá-lo numa estrebaria junto a animais. Temos o exemplo do apóstolo Paulo, aquele que foi chamado pelo Senhor para anunciar o seu evangelho às pessoas na sua época e que sofreu muitas adversidades, perseguições dos judeus, riscos de morte, momentos em que teve que enfrentar também a fome. Então, a palavra de Deus nos traz muitos registros de homens e mulheres, de famílias que amavam o Senhor, que temiam ao Senhor, mas que também enfrentaram adversidades, momentos de crises que geraram aflição, angústia sobre eles. E com este exemplo da mulher, da viúva de um dos servos de Deus, de um dos discípulos dos profetas daqueles dias, nós encontramos também mais um exemplo. Mas o que nos chama a atenção naquele momento de aflição daquela viúva, que ela buscou a Deus. E ela buscou a Deus com a disposição de ouvir a direção do Senhor, de ouvir a instrução do Senhor, e com o coração pronto para obedecer, assim como ela fez ao procurar o profeta Eliseu e receber, através dele, a orientação, a direção do Senhor para as suas ações naquele momento de crise. E assim ela nos deixa um exemplo, e ela nos deixa também uma lição muito preciosa. A graça do Senhor, embora não impeça que nós cristãos, nós que tememos e amamos o Senhor, enfrentemos adversidades, momentos de crise, a graça do Senhor nos chama a buscar o Senhor e a esperar que nele nós teremos a direção, a orientação certa daquilo que devemos fazer. Então esta é a primeira verdade que eu quero destacar para você, meu irmão, minha irmã, e para você que nos ouve também, mesmo você que não tem um conhecimento profundo da palavra de Deus. Se você estiver enfrentando algum momento de aflição, de crise, não sabendo o que fazer, não sabendo que passos dar, busque a Deus.
Busque a palavra do Senhor e você encontrará em Deus e em sua palavra a direção, a orientação precisa daquilo que você deve fazer. Há uma segunda lição que aprendemos com esse texto da Escritura Sagrada, que a graça libertadora de Deus também opera milagres por meios ordinários. Se você atentou para a leitura do texto, você perceberá que quando aquela viúva procurou o profeta Eliseu, ele a perguntou: o que você tem em casa? E ela prontamente lhe disse: eu não tenho nada, senão uma botija, uma vasilha com azeite. E prontamente o profeta lhe ordenou, juntamente com seus 2 filhos, que batesse em todas as portas dos seus amigos e vizinhos e pedisse vasilhas emprestadas. E ao pegar todas aquelas vasilhas que pudessem, eles levassem para sua casa, entrassem em casa e fechassem a porta. E assim eles fizeram. Ela fez com seus 2 filhos. E ao entrar em sua casa, o profeta Eliseu ordenou que ela começasse a encher as vasilhas que havia tomado emprestadas. E assim ela fez. Ela começou com seus filhos a encher as vasilhas com aquela botija de azeite que tinha em casa. Nós encontramos a semelhança desta viúva com seus 2 filhos, exemplos também de outros servos do Senhor que Deus usou para operar grandes prodígios e milagres por meio de coisas simples, ordinárias do dia a dia, objetos que eles costumavam usar no seu dia a dia. Por exemplo, Moisés, que usava um cajado, uma vara, como um pastor daqueles dias, Deus usou Moisés e usou a vara que ele usava para manifestar a sua graça e o seu poder, por exemplo, abrindo o mar, ou ao tocar numa rocha com a sua vara, Deus abençoou para que da rocha brotasse água para alimentar uma multidão do povo de Israel que estava no deserto. Mais à frente um pouquinho, a Bíblia nos traz o exemplo de Davi, um jovem ainda que Deus usou para um momento muito importante na vida do povo de Israel, quando o exército de Israel enfrentava o exército dos filisteus. E Davi, então, ao se colocar à disposição de Deus e do seu povo, ele representando o exército de Israel, ele enfrentou um grande guerreiro, Golias, um homem experiente, forte, alto, mas Deus abençoou Davi e o seu povo, fazendo com que Davi derrotasse aquele adversário com uma funda e uma pedra. Temos também um outro exemplo no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus está reunido com seus discípulos e uma grande multidão estava com eles e não tinha alimento para aquela multidão. De repente, um garoto que tinha ali 5 pães e 2 peixes, ele colocou aquele alimento à disposição de Jesus e dos discípulos. E o Senhor Jesus multiplicou aqueles 5 pães e 2 peixes e alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Assim como esses exemplos, e o exemplo da viúva com uma botija de azeite, Deus nos ensina em sua palavra que Ele opera milagres. E também usando meios ordinários, aquilo que nos parece muitas vezes simples, aquilo que olhamos ao nosso redor ou dentro da nossa casa e achamos que não tem tanto valor assim, achamos que não pode operar tantos efeitos assim. E Deus nos ensina que qualquer objeto, qualquer recurso, por mais simples que nos pareça, por mais ordinário que seja para nós, quando colocado diante do Senhor, à disposição de Deus, Ele pode usar para operar milagres. Como disse uma serva do Senhor chamada Marília de Camargo, Deus usa nossos recursos concretos como alicerce de sua obra. Ele usa o que temos, não o que gostaríamos de ter. E aí, então, tem uma aplicação importante para nós. Deus, o Deus das Escrituras Sagradas, é um Deus de milagres. E é importante que nós atentemos para este exemplo da viúva e para tantos exemplos da palavra de Deus. Deus continua operando milagres. Mas muitas vezes é importante percebermos
que os milagres de Deus também podem ser operados por Ele, por meio de objetos, de coisas, de ocasiões, de pessoas que nos pareçam muito simples e até talvez insignificantes para nós. Mas Deus, como Deus poderoso, pode sim operar grandes milagres na minha vida, em sua vida, na minha casa, em sua casa, e através da minha vida, de sua vida, da nossa casa, na vida de muitas outras pessoas, assim como vemos neste exemplo da viúva. Mas eu quero compartilhar também com você uma terceira e última lição baseada nesse texto, que a graça libertadora de Deus, além de não impedir que a piedade enfrente crises, ou que os piedosos enfrentem crise, a graça libertadora de Deus, além de operar milagres por meios ordinários, a graça libertadora de Deus também requer uma fé ativa daqueles que conhecem a Deus, que temem a Deus. Foi o que aconteceu com aquela viúva. Alguém poderia olhar para uma mulher na situação em que ela se encontrava, viúva, sem recursos, com 2 filhos, uma grande dívida e correndo o risco de perder os seus 2 filhos para o credor. Ao buscar a Deus, recorrendo ao profeta Eliseu, o homem de Deus, e ouvi-lo dizer: pegue vasilhas emprestadas dos seus vizinhos, quantas você puder. Alguém poderia olhar para esta passagem da Escritura e pensar, mas que orientação foi aquela? Mas que direção foi aquela dada pelo profeta Eliseu? Que solução foi aquela? Não é possível. Mas aquela palavra e orientação de Deus, por meio do profeta Eliseu, exigiu da mulher fé. Fé no Senhor, fé na orientação e direção que o profeta estava lhe dando. E assim ela fez. Chamou seus 2 filhos, bateram nas portas dos seus vizinhos, amigos, e pediram vasilhas emprestadas. E o texto mostra então que eles não pediram poucas vasilhas, mas muitas vasilhas. Envolve a ação dela, a fé dela no Senhor e na palavra, na direção do profeta Eliseu, envolveu obediência, crer naquilo que parecia improvável. Mas como assim? Uma vasilha, uma botija de azeite, ela poder ser multiplicado para encher tantas outras vasilhas, como isso poderia ser possível? Mas foi esta a orientação, foi esta a direção que Deus deu àquela mulher, àquela viúva que temia o Senhor e que amava o Senhor. E a Escritura nos chama a atenção para esta fé, que é uma fé posta em Deus de tal sorte que nós obedecemos ao Senhor. Posta de tal sorte que, mesmo que a direção de Deus, que a orientação de Deus nos pareça, num dado momento, sem sentido, mas ainda assim, ao crer na sua palavra, nós obedecemos e fazemos aquilo que o Senhor nos ordena fazer. Nós encontramos nas Escrituras muitos exemplos a esse respeito, sobre esta fé que é posta em Deus e em sua palavra, que leva à obediência, leva a crer no improvável. Por exemplo, Mateus capítulo 9, versículo 29, encontramos o exemplo de 2 cegos que foram até o Senhor Jesus. E quando procuraram o Senhor Jesus lhes perguntou: vocês creem que eu posso fazê-los ver? E eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus disse àqueles homens: seja feito conforme a sua fé. Não que o poder esteja em nós mesmos, não que o milagre parta de nós mesmos, mas o que Deus espera daqueles que o conhecem e que creem em sua palavra é que esta fé, principalmente nos piores momentos que viermos enfrentar, seja uma fé posta realmente no Deus que faz milagres, no Deus que cumpre a sua palavra, no Deus que é poderoso para operar, independente da adversidade, da crise pela qual eu ou você possamos estar enfrentando. Isso me faz lembrar de uma palavra muito especial, muito marcante, de um pastor inglês do passado, chamado Matthew Henry.
quando certa vez ele disse assim: jamais existe escassez em Deus ou nas riquezas de sua graça. Toda a nossa escassez está em nós mesmos. O que falha é a nossa fé e jamais a promessa do Senhor. Por isso, mesmo que você se encontre num momento difícil, num momento de crise, num momento adverso, e que talvez olhando para a sua fé, você se veja com uma fé frágil, com uma fé fraca, com uma fé inconstante, olhe para o Deus das Escrituras. Olhe para o Deus que tudo pode. Olhe para o Deus que faz milagres. Olhe para o Deus que cumpre fielmente todas as suas promessas. E busque esse Deus. Busque a sua palavra. E creia que Ele é poderoso para fazer, como a Escritura nos diz, infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos, sonhamos e esperamos. Algumas conclusões que eu gostaria de compartilhar com você para encerrar esta reflexão. Primeiro, o pouco, ou aquilo que nos pareça pouco, mas se for entregue a Deus, pode ser transformado em abundância pelo seu poder. O que aconteceu com aquela viúva. Um pouquinho de azeite foi transformado em abundância por Deus, de tal sorte que ela pôde vender e ainda sobrar dinheiro para sustento dela e dos seus 2 filhos. Pôde pagar a sua dívida, uma dívida alta. Por quê? Porque o pouco que lhe pareceu num dado momento, mas confiado ao Senhor, numa atitude de fé obediente ao Senhor, foi multiplicado por Deus. Uma segunda conclusão: a graça providente de Deus não exclui a nossa responsabilidade. O texto nos mostra que aquela era uma família que amava o Senhor, que temia o Senhor, uma família piedosa. Mas o chefe daquela família, o sacerdote daquela casa, ele em algum momento não soube como lidar com as finanças, com os recursos materiais da sua família. De tal sorte que deixou uma grande dívida para a sua esposa e filhos. Por isso é importante lembrar que temer a Deus, amar o Senhor, procurar viver segundo a direção da palavra de Deus, não exclui a nossa responsabilidade de administrar bem, de usar bem aquilo que Deus nos confia. Seja o dinheiro, seja o trabalho, seja bens materiais como um todo. A graça não anula nossa responsabilidade, mas nos capacita a cumpri-la, disse o pastor inglês John Owen. E a terceira conclusão: o maior milagre que podemos desejar, que podemos desfrutar todos os dias, já nos foi oferecido por Deus. O milagre da salvação, o milagre do perdão dos nossos pecados, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, que veio a este mundo, sofreu e morreu em nosso lugar. Por isso, querido, querida, eu rogo ao Senhor que a sua vida seja abençoada ricamente por Deus. Mas eu chamo a sua atenção, se você porventura não estiver confiando a sua vida aos cuidados do Senhor, à direção do Senhor, se você porventura, nos momentos adversos, de crise, estiver procurando por si mesmo a solução, os caminhos para encontrar as respostas, busque a Deus. A minha oração é que o Senhor te abençoe ricamente, abençoe o seu lar, e que você busque ao Senhor, confie que Ele é o Deus poderoso, que tudo sabe, que tudo vê e que tudo pode. Vamos orar. Pai, muito obrigado por Tua palavra. Muito obrigado porque encontramos em Tua palavra exemplos sobejos de que Tu és um Deus de graça. Uma graça que nos liberta do domínio, da influência, da escravidão do pecado e as consequências do pecado sobre a nossa vida, que nos trazem crises as mais diversas, que nos trazem situações de aflição, de angústia, as mais diversas, de dor e de perda. Por isso, Pai, te louvamos, porque a Tua graça e a Tua palavra nos chamam para confiar em Ti,
para depositar a nossa fé no Senhor e para, em obediência, uma fé pronta a dizer sim à Tua vontade, podermos ser abençoados por Ti e termos a partir da nossa vida, da nossa casa, através daquilo que possa nos parecer tão simples, tão ordinário, manifestações poderosas, graciosas do Teu amor e dos milagres que o Senhor quer operar em nossa vida, em nosso lar e através de nós também. Que o Senhor abençoe ricamente aos meus irmãos e às minhas irmãs da Igreja Presbiteriana Boas Novas. Que o Senhor use esses irmãos também, a Tua palavra, para que eles sejam instrumentos do Senhor, assim como foi o profeta Eliseu, na vida de muitas pessoas que precisam receber da manifestação da Tua graça em suas vidas e em seus lares. Continue abençoando o Teu povo e abençoando o reverendo Hamilton, aqueles irmãos que o Senhor já tem confiado para serem pastoreados pelo Teu servo, e aqueles que já estão junto com eles, realizando esta obra, para que através da IP Boas Novas, o Teu nome continue sendo honrado, glorificado e muitas vidas sejam abençoadas pelo Senhor e sejam atraídas para o Senhor. Em nome e por amor de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Louvado seja Deus, nós agradecemos imensamente ao pastor Wellington pela palavra de Deus, palavra abençoada para os nossos corações. Eu quero, em nome de Jesus, agradecer a Deus também pela sua vida, você que está participando do culto da IPBN, da Igreja Presbiteriana Boas Novas. Nós louvamos a Deus, nós adoramos ao Senhor pela sua vida. Que em nome de Jesus, a sua vida a cada dia seja uma vida abençoada por Deus. Tenha essa certeza da confiança, da fé que Deus também tem plantado no seu coração nesses momentos difíceis. Você não está só. Eu quero orar por aquelas pessoas que colocaram durante esta semana os seus pedidos de oração. Nós temos pessoas de vários lugares, pessoas do Distrito Federal, Brasília, Ubiataba, a minha cidade natal, pessoas mais perto, pessoas de longe, de outras igrejas, pessoas que têm colocado seus pedidos de oração com a certeza de fé, né, que Deus em Cristo Jesus vem abençoar e de fato Deus abençoa. Eu quero fazer essa oração final, orando pela sua vida, pelos pedidos de oração que você colocou. Nós temos pessoas que durante essa semana vai fazer quimioterapia, pessoas que perderam seus entes queridos, pessoas que perderam seus empregos ou que estão com outras circunstâncias familiares. Eu quero orar por você, pela sua família, pelo seu lar, pelos seus filhos, pelo seu casamento, em nome de Jesus. Ó Deus, a minha oração, Pai amado, em nome de Jesus, é que o Senhor, por Tua bondade, por Teu favor, por Tua graça maravilhosa, Deus, em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha com graça, favor, misericórdia, venha abençoar estas vidas. Deus, venha ministrar a cura, Senhor, venha trazer o refrigério, a paz, a alegria, a harmonia, ó Deus, no meio das famílias. Meu Deus, venha trazer, em nome de Jesus, o consolo, o conforto nesse momento de dor, nesse momento de aflição. Pai amado, em nome de Jesus, venha abençoar, ó Deus, cada lar, o marido, a esposa, os filhos, os sonhos, os projetos de vida. Pai amado, em nome de Jesus, que cada alma, cada pessoa venha a depositar a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal da sua vida, sabendo que o Senhor não nos abandona, que o Senhor está conosco, que o Senhor nos fortalece, que o Senhor nos sustenta e o Senhor dirige as nossas vidas. E assim, meu Deus, que a graça maravilhosa de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as bênçãos, as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, a sua família, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Então quero dizer para você que coloca os seus pedidos de oração ou de orações. Nós temos orado por você
todo dia, às 22 horas, no grupo de oração de nossa igreja. Eu quero louvar a Deus, pedir que em nome de Jesus você tenha uma semana abençoada. E no sábado, pela Goiás Mais TV, às 18 horas, o nosso culto programa com o pastor Hamilton Silva. E no domingo, direto aqui do Espaço Boas Novas, também pela Goiás Mais TV, às 18 horas, o culto Boas Novas. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, uma boa semana. Muito obrigado.